Senhor? Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar nossas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 1, versículo 9. Filipenses capítulo número 1, versículo de número 1 até o versículo número 11. Filipenses 1. Amém? Filipenses capítulo número 1, versículo número 1 até o versículo número 11. Nós vamos fazer uma leitura alternada, como de costume. Amém, irmãos? Amém? Filipenses 1, 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Fazendo sempre com alegria, coração por vós em todas as minhas súplicas. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Feito por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tenho por justo pensar isso de todos vós, porque eu vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus lhe é testemunha das palavras, e todos vós têm em a ação de Jesus Cristo. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem desânimo algum até o dia de Cristo. Cheios do fruto de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Eu estava planejando um negócio aqui, mas amém? Vou usar esse negócio aqui que é mais fácil. Amém? Queridos irmãos, posso citar? Deixa eu conversar com os irmãos um pouquinho, se vocês sabem essa palavra. Há alguns anos nós tentamos implantar a escola bíblica dominical aqui na nossa igreja, e aí nós tivemos alguns, vamos chamar de alguns agravantes, que fizeram com que a nossa escola dominical não fosse adiante. E há algum tempo nós fizemos uma reunião com obreiros, na verdade estava eu e o pastor Alex. E o Alex falou para mim, o pastor Alex falou, quando eu estava conversando comigo, ele falou que tinha uma vontade, um desejo de coração de estar implantando a escola bíblica dominical novamente. E pediu que eu estivesse ajudando. E alguns irmãos que já me conhecem há bastante tempo, os irmãos sabem que eu sou, posso dizer, apaixonado por Bíblia. Eu não vou te dizer que para mim o culto seria, para mim o culto só teria palavra, porque o culto ele precisa de louvor, nós precisamos estar adorando ao Senhor. Mas eu confesso aos irmãos que eu sou extremamente apaixonado pela palavra do Senhor, e isso desde criança. Eu me lembro, e essa paixão ela começou quando eu comecei a ir para uma escola dominical, e eu chegava na escola dominical, eu estava sentado, criança, e eu ouvia alguns irmãos contando testemunho, e na verdade eles falavam que ficaram alguns anos presos e agora tinham mudado de vida, e eles já tinham lido a Bíblia muitas vezes. E eu olhei para aqueles irmãos e
dizer que eu já tinha lido a Bíblia 9 vezes, eu falei, vou começar a ler a Bíblia também. Mas eu tentei começar a ler a Bíblia, mas nasceu um desejo no meu coração a partir de uma escola bíblica dominical. E eu sempre, depois que eu me converti ao Senhor Jesus, eu sempre gostei de participar de escola bíblica dominical, porque eu entendi que a escola bíblica dominical é como se fosse um curso de teologia gratuito. Por quê? O que é teologia? Teologia, nós aprendemos acerca de Deus, nós adquirimos conhecimentos acerca de Deus. A teologia ela tem que estar em volta desse nome. A teologia que foge desse nome, que tira esse nome de como sua fé e como seu princípio, não é uma teologia. Teologia ela corre, ela rodeia o nome do Senhor. E tudo que se encontra em teologia tem que estar relacionado com o nome do Senhor. Então, eu conversei com o Alex alguns dias. Eu falei, Alex, eu queria, já que vai estar encabeçando esse trabalho, eu queria fazer um culto. E nesse culto nós estamos apresentando a escola bíblica dominical como um trabalho que se inicia na igreja, pedindo para que o Senhor tome à frente desse negócio, para que o Senhor tome à frente desse trabalho. Por quê? Porque é Deus que sempre está na frente de tudo. Aleluia. Talvez nós podemos até pensar que não, eu vou estar fazendo, eu estou fazendo para Deus e Deus vai abençoar, mas não custa nada a gente se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, vai na nossa frente, entra na nossa frente, toma a frente. Por quê? Porque se Deus estiver na frente e se o trabalho tiver a aprovação de Deus, eu posso te dizer uma coisa, irmão. Pode ser eu, pode ser o pastor, pode ser qualquer um dos irmãos, pode ser qualquer pessoa que estiver na frente. Se Deus estiver na frente, vai dar certo, não vai parar. E eu queria convidar os irmãos a se colocar de pé nesse momento, nós estarmos orando a Deus e pedindo para que o Senhor venha estar encabeçando, para que o Senhor venha estar tomando a frente e a direção dessa escola dominical. Amém? Preparando os professores, tanto o professor atual como os professores que nós vamos estar juntando aí para estar dando aula, para que todos venham agradecer em nome do Senhor Jesus e aprender acerca da sua palavra. Amém, queridos? Amém. O Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós glorificamos o Senhor pela sua presença e a tua casa. Nessa noite de domingo, Senhor querido, nesta culpa, Pai, falaremos de mil, Senhor Deus querido, a escola bíblica dominical, Senhor, desta igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, como dependente do Senhor, Pai, do teu Espírito Santo, que mesmo nos colocando neste momento, Pai, em tua presença. E te pedimos, Pai, toma a frente, Senhor querido, desse trabalho. Ó Senhor querido, capacitando-nos, ó Deus amado, em conformidade com a tua palavra, Senhor querido, assim, ó Deus, como preparando o pessoas, ó Pai, para estarem ensinando, Senhor, a tua palavra, apóstolos, discípulos do Senhor, ó Pai, que pegam no coração de cada homem e de cada mulher, Senhor, o desejo e a vontade de aprender, ó Deus, acerca da tua palavra, Senhor, para que venhamos a crescer, Senhor querido, tanto em conhecimento como em graça, para que possamos experimentar, Senhor, qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para com as nossas vidas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, toma a frente, Senhor querido, deste negócio, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Escolha citar. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Vamos estar ministrando uma palavra em cima da primeira lição, que na verdade ela ocorreria hoje pela manhã, mas nós entramos em um consenso e nós estaremos realizando à noite. Domingo que vem nós vamos estar fazendo ela 8 horas da manhã. Os irmãos que participarem vão estar recebendo uma revista parecida com essa. Dá para ver alguma coisa? Amém? Dá para ver alguma coisa? Amém? E nós vamos estar fazendo a distribuição dessas revistas no domingo pela manhã. Nós vamos estar recolhendo o nome dos irmãos que vão estar participando da escola dominical. Nós vamos acompanhar a frequência dos irmãos que estarão participando da escola bíblica dominical. As respostas ou as perguntas, na verdade, para os irmãos vai ser um pouquinho difícil, porque estavam em falta de revista e foram compradas revistas de mestre. Não é claro? E qual é a diferencial da revista de mestre? É que as perguntas já vêm respondidas.
Legal, né? E aí o irmão James vai elaborar algumas perguntas, fora essas que já vem no questionário, e vai dar para os irmãos responderem. Para que isso? Não vai ter avaliação? Vai. Vai ter uma avaliação. Por quê? Porque se ninguém estiver aprendendo nada, a gente vai ter que ver o negócio. Amém? Se ninguém estiver absorvendo nada, nós vamos ter que mudar o negócio. No final, em Senhor Jesus, pelo menos uma bala você vai ganhar. Amém? Amém. Uma bala tá boa, eu ganhava meia, participava. Até hoje eu nunca mais consegui comprar meia. Tanta meia que eu ganhei. Mas é bênção da parte do Senhor. Amém? Nós vamos estar falando nesse trimestre. Volta só o primeiro slide só para a gente, só para a questão disso aqui. Tá, nós vamos estar aprendendo sobre a Epístola de Paulo aos Filipenses. Tudo que você possa imaginar sobre a Epístola de Filipenses está contido nessa revista. O pastor que elaborou a revista, ele dividiu, só para você ter uma ideia, e já que o pastor não quer deixar as mãos com água na boca, vou tentar deixar você com bastante água na boca. Então, você ter uma ideia, o comentarista dessa revista, ele preparou 13 capítulos em cima de 4 capítulos da Bíblia. Cada capítulo tem aí, em média, 20 versículos. E aí você imagina o que tanto de coisa que esse irmão fala acerca da Epístola de Paulo aos Filipenses. É muito conhecimento, é muita profundidade na palavra do Senhor. Nós vamos tentar nos aprofundar na palavra do Senhor juntamente com esse irmão. Nós vamos estar estudando a Epístola de Paulo aos Filipenses. Não, o que eu preciso fazer? O que eu te aconselho a fazer? Pegar a sua Bíblia quando você estiver em casa, amanhã de manhã, e começar a ler a Epístola todinha de Paulo aos Filipenses. São 4 capítulos. Se você pegar para ler em torno de 2 horas, ou se você ler 20 minutos por dia, em uma semana você consegue ler a Epístola de Paulo aos Filipenses inteira. Irmãos, e o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar conhecimento. E você ganha conhecimento, você cresce na graça e no conhecimento. Você conhece e através da graça você executa aquilo que você aprendeu acerca da palavra do Senhor. Nós vamos começar, queridos, falando sobre uma introdução à Epístola. A cidade de Filipos era uma cidade, alguns dizem que era uma cidade cosmopolita. Havia diversas pessoas de diversas tribos, de diversas regiões, e moravam naquele lugar, até mesmo porque aquele lugar ele era tido como um centro comercial, e a sua localização ao norte da Grécia facilitava o comércio, porque ela ficava situada bem no cruzamento das vias e das estradas que tinham naquela época. Então, de qualquer lado que qualquer pessoa viesse, que passava pela cidade de Filipos, quase que automaticamente e obrigatoriamente. A cidade de Filipos ela foi fundada pelo rei Filipe II, filho de Alexandre o Grande. Esse homem que alguns contam a história dele, uma história linda, uma história magnífica, e essa história chamava a atenção das pessoas, e até mesmo por causa dessa atenção que ela chamava, as pessoas se esforçavam para ir até aquele lugar. É a mesma coisa você ficar sabendo que em Salvador, ou que em Natal, ou que em Maceió tem alguma coisa bonita, e aí você, quando pega suas férias, você fala, não vou até aquela cidade para visitar aquela cidade, para ver o que tem naquela cidade. Era uma cidade de referência naquela época, uma cidade habitada por diversas nações. E essa cidade, queridos, até então, ela tinha a prática de culto a diversos deuses, ou seja, era uma cidade politeísta. Fica aí, irmão, politeísta, não é politeísta. 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 O que é uma cidade politeísta? Eu não vou explicar, então vou explicar, porque talvez nem todo mundo sabe. Politeísta significava que era uma cidade que adorava vários deuses. Ou seja, era uma cidade de cultura romana e tinha em sua cultura a aversão a diversos deuses. E naquela época, o que para nós aqui hoje é algo quase que absurdo, nós servirmos a um só Deus, mas naquela época, o fato de eles adorarem a vários deuses significaria que eles teriam mais bênçãos. Quanto mais Deus nós adorarmos, mais bênçãos nós adquirimos. Quanto mais estátuas, quanto mais obras nós tivermos dentro da nossa casa, mais abençoados, mais protegidos,
Nós vamos entrar aqui na parte como o Evangelho chega a Filipos. Qual foi a forma que o Evangelho do Senhor Jesus chega a Filipos? O apóstolo Paulo, ele faz uma primeira viagem com Barnabé, e ele sai em uma viagem e ele planta algumas igrejas. Depois de algum tempo ele se reúne com o concílio de Jerusalém e eles estabelecem algumas regras, porque Paulo havia dito para eles que a igreja tinha crescido em meio aos gentios, e aí então Tiago e Pedro, João e alguns outros que estavam ali no concílio de Jerusalém escrevem algumas coisas ali, pedem para que eles guardassem algumas coisas, e Barnabé, juntamente com Paulo, eles vão sair em uma segunda viagem agora para estabelecer essas regras, uma doutrina, uma conduta para que os irmãos seguissem naquele lugar. Quando eles estão alguns dias perto de viajar, diz a palavra do Senhor que eles entram em um conflito, Barnabé juntamente com Paulo. Por quê? Porque Barnabé queria levar o seu sobrinho João Marcos, que era um parente íntimo e próximo, e Paulo não queria levar João Marcos simplesmente pelo fato que na primeira viagem Marcos abandonou eles no meio do caminho e voltou então para a cidade de Jerusalém. Então Paulo entendia que Marcos não era digno de treinar nessa segunda viagem. Paulo aqui, nós até pensamos que Paulo, nossa, mas Paulo era uma bênção, Paulo era isso, e Paulo era aquilo, queria ser como Paulo. Muitas vezes nós olhamos para as qualidades e esquecemos muitas vezes os defeitos de Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele podia muito bem dar uma segunda chance para João Marcos, mas ele não deu uma segunda chance para João Marcos. Porque eu entendo aqui, querido, não importa se o irmão errou, se ele caiu, se ele tropeçou, importa, querido, que nós temos que ser misericordiosos, porque o nosso Deus, ele foi misericordioso. E diz a palavra do Senhor, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: nós, mesmo sendo infiéis, ele não continua sendo fiel. Por quê? Porque ele não pode negar as mesmas, ele não muda, ele é misericordioso com cada um de nós. Então por que muitas vezes nossos irmãos erram contra a gente? Muitas vezes o irmão, ele erra contra você, ele erra contra mim, ele erra contra a igreja do Senhor. E muitas vezes nós viramos a cara, muitas vezes nós paramos de falar com os irmãos, nós não queremos falar com os irmãos, nós não queremos mais ter uma comunhão com os irmãos. Na verdade, quando nós não queremos ter comunhão com os irmãos, nós deixamos de ser igreja, porque igreja precisa ter comunhão. Quando Lucas escreve em Atos, ele diz que a igreja perseverava no partir do pão e na comunhão e na oração da doutrina da palavra. Igreja precisa ter comunhão. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes nós não somos tolerantes. Muitas vezes nós não temos paciência com aquele que é mais fraco, com aquele que ele erra mais, ele tem mais dificuldade de ficar em pé. E às vezes, em vez de nós encostarmos do seu lado e grudarmos no seu braço, vamos caminhando junto, na mesma direção, para o mesmo céu, servindo ao mesmo Deus, nós simplesmente empurramos ele, deixamos ele caído e continuamos caminhando. Eu acho que vai sair mais como pregação do que como lição de escola bíblica dominical, mas amém. E Paulo agora, ele começa com Barnabé e ele se divide. Barnabé vai para um lado com João Marcos, o seu sobrinho, e Paulo chama a Silas, ou a Silvano, e eles engrenam em uma jornada, em uma segunda viagem missionária. Só para conhecimento, Silvano, ele tinha, ou Silas, ele tinha dois nomes. Silvano era seu nome judaico ou judeu, e Silas era seu nome dado por natureza romano. Então significa que Silas, ele tinha a mesma natureza, ou ele era parecido com Paulo, porque Paulo, ele tanto era um cidadão hebreu, de Hebreus, como ele mesmo diz, da tribo de Benjamim, como ele era um cidadão romano e exercia e gozava dos direitos de um cidadão romano. E eles engrenam nessa caminhada, os dois partem e eles começam a visitar as igrejas, até chegar na cidade de Troade, no porto toda a cidade de Troade, a qual eles frequentam a casa de uma irmã chamada Eunice. Irmã essa que era casada com um grego cristão, e eles tinham um filho, fruto desse casamento, logicamente, chamado Timóteo. Eles convidam a Timóteo, que era parecido com eles também. Por quê? Porque a mãe de Timóteo era judia e o pai de Timóteo era grego. Então ele tanto era um judeu como ele exercia ou gozava dos direitos de Roma também sobre a sua vida. E agora eles levam os três com duas naturezas. É judeu, mas é grego também, é gentil também. Eles engrenam nessa caminhada. E Paulo, ele planeja
deixamos de praticar, ou não nos apercebemos para isso. Muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa, e aí começa a acontecer uma coisa, e começa a acontecer outra, e começa a acontecer outra, e começa a acontecer outra, e nós vamos forçando, nós vamos empurrando com a barriga, e nós vamos quebrando pedra, e muitas vezes nós não paramos para perguntar para o Senhor: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? É esse lugar mesmo que eu tenho que ir? É isso mesmo que é para mim fazer? Ou seja, o Espírito Santo, ele nos fala, ele nos informa aquilo que nós devemos fazer, mesmo porque o Espírito Santo, ele cuida da sua igreja, ele cuida de cada um de nós. Ele entende que não era para aquele lugar, ele até mesmo fala: o próprio Espírito Santo me impediu. O próprio Espírito Santo me impediu. Eu estava para ir numa vigília esse final de semana, e eu tinha até combinado com o nosso irmão Felipe de estar indo para vigília. E uma noite antes, na quinta-feira, eu sonhei que eu deixava um carro na frente da igreja. Quando eu saía da igreja, de uma igreja, não sei qual que era a igreja, mas quando eu saía de dentro da igreja, eu ficava olhando para um lado e para o outro, meu carro tinha sumido. E eu falei: Senhor, cadê meu carro, Senhor? Onde está meu carro? Onde está meu carro? Onde está meu carro? E na hora que eu terminei de combinar com o Felipe, o Senhor me fez lembrar daquele sonho. Eu falei: Senhor, é melhor eu ficar aqui dentro de casa, te servindo aqui dentro de casa, do que eu ir lá e remediar. Porque Deus te avisa. Deus, Ele sabe o que vai acontecer. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares, sabe todas as coisas, tem todo o poder na mão. Então muitas vezes Deus está te avisando, Deus está falando com você para você não fazer, mas você está lá teimando, né? A gente é teimoso, a gente está tentando ir empurrando, tentando fazer. Porque eles ficam atento no que Deus está falando com você. Fica atento com o que Deus está fazendo com você. Fica atento para o que o Espírito Santo quer fazer com você. Amém? Amém. Então ele vai dormir, e quando ele se deita, ele tem um sonho. O sonho é que ele entende por uma visão. E nessa visão ele vê um varão, que pelos seus trajes, pelas suas roupas, era um varão macedônio. E esse varão macedônio, ele gritava: passa Macedônia, me ajuda-nos. Passa Macedônia, me ajuda-nos. Quando chegou no outro dia de manhã, Paulo se reúne com a sua trupe, com a sua equipe, e fala: olha, Deus me mostrou essa visão, nós vamos estar partindo para a Macedônia para estarmos pregando a palavra do Senhor, para estarmos anunciando o Evangelho do Senhor. Eles entram no navio e eles partem, e eles desembarcam no porto da cidade de Filipos, que é uma cidade portuária. E eles chegam até esse lugar e eles procuram. O que eles faziam quando eles chegavam em uma cidade para pregar a palavra? Eles procuravam uma sinagoga. O que era a sinagoga? Era um lugar onde as pessoas se reuniam para discutir religiões. Então eles procuram uma sinagoga, um lugar propício para eles estarem anunciando o Evangelho, para que eles pudessem estar discutindo com algumas pessoas acerca da palavra do Senhor. Mas na verdade não tinha sinagoga. Então eles entram em um acordo e eles vão. Alguns comentários bíblicos dizem que eles ficavam à beira do rio, onde as mulheres lavavam as suas roupas. E outros comentários dizem que eles iam para um lugar perto do rio, onde as pessoas se reuniam para discutir religiões. Eu não sei se eles lavavam roupas ou se eles discutiam religiões, mas ele foi para esse lugar perto do rio, e ali ele começou a pregar a palavra, começou a anunciar o Evangelho. E uma certa mulher, que era vendedora de púrpura, ela aceita Jesus, ela se converte ao Senhor Jesus e lança logo esse convite a Paulo: olha, se você acredita que eu sou uma mulher de Deus, uma realmente convertida ao Senhor, vamos estar na minha casa, não fiquem aí andando por aí, vamos estar pousando na minha casa. Se vocês acreditam que eu sou realmente uma mulher de Deus, uma convertida em Cristo Jesus, e eles vão, e eles recebem a hospedagem dessa mulher, mas mesmo assim eles continuam indo para aquele lugar onde as pessoas discutiam a religião, para eles estarem discutindo a religião junto com os irmãos e assim ganhando almas para Cristo. Então eles já ganham a primeira pessoa, que supostamente ele ganhou não somente a pessoa, mas
fazemos quando nós passamos por uma pessoa que nós percebemos que precisa do Evangelho de Cristo, quando nós passamos por pessoas que necessitam de uma palavra, que necessitam de Deus na vida? Será que nós estamos atentando para as pessoas? Será que nós estamos realmente praticando o Evangelho de Cristo nesse exato momento? Ou será que nós estamos passando e negligenciando o fato que nós temos que pregar a palavra do Senhor para as pessoas que necessitam de Deus? Paulo se indigna e ele olha para aquela mulher expulsa, e aquela mulher que não tinha senhores, como nós já ouvimos falar dessa história, aquela jovem tinha senhores, e esses senhores, eles levantam uma calúnia porque o seu lucro tinha sido embora, e eles levantam então uma história que aqueles homens, que os judeus estão pregando uma doutrina totalmente diferente dos nossos costumes, estão causando uma rebelião na nossa cidade. Então os magistrados, os principados daquela época, intentam e mandam trazer Paulo e Silas até a sua presença e decretam, colocam ele em praça pública, tiram as suas vestes, que era um ato vergonhoso naquela época, não era como hoje, que aí está tudo normal, todo mundo anda pelado, todo mundo anda mostrando tudo. Naquela época era vergonha, hoje a gente não tem mais vergonha, mas naquela época as pessoas ainda tinham vergonha quando ficavam peladas. E se por acaso alguém tirasse a camiseta ou rasgasse um pedaço da roupa, a pessoa se sentia humilhada, envergonhada, e fizeram isso com Paulo em meio à praça pública, colocaram ele em praça pública, tiraram as suas vestes, deram-lhe 40 chibatadas menos uma, que era 39, porque se por acaso precisasse, eles davam mais 39, porque o limite era 40, enquanto não desse 40, podia dar 39, mais 39, e assim por diante. E açoitaram Paulo e Silas, levaram eles arrastados até onde tinha uma prisão, colocaram eles dentro de uma prisão que hoje nós que seria uma prisão de segurança máxima, uma penitenciária. Colocaram eles nessa prisão, colocaram um soldado na porta, um carcereiro na porta, que naquela época o carcereiro não era corrompido como os carcereiros que nós temos hoje, né, que se compra por um maço, alguma coisa, ou você me solta ou eu te mato. Naquela época não tinha isso, né? Mas ele está preso agora, e além de estar preso, açoitado, humilhado psicologicamente, você pode até pensar que você não tem um peso, mas tem uma pessoa que foi humilhada, ela vai levar um certo tempo para se recuperar, e muito mais quando ela tinha tomado uma açoite, uma surra, vamos assim dizer, e ela é lançada naquele lugar e ainda por cima amarram os seus pés e suas mãos. Eles ficam dentro da prisão com os pés, as mãos amarradas, com um monte de corte nas costas e com as suas roupas rasgadas. Significa que à noite, quando viesse, além de doer as feridas, ainda iam sentir frio e eles não tinham a mão para fazer alguma coisa, os pés para fazer alguma coisa. E aí nós conhecemos o texto que perto da meia-noite Paulo e Silas começavam a cantar e orar ao Senhor, e cantar e orar ao Senhor, e cantavam e oravam, e cantavam e oravam. E quando eles cantavam